Oi, pessoal, esse é mais um Causos do Rancho e hoje eu vou contar mais histórias dos inscritos do Clube dos Cowboys. Obrigado pela pessoa que me mandou essa primeira história, tá? Uma pessoa que é muito presente aqui no Cowboy Verso. E, enfim, obrigado pelo seu esforço geral ao conseguir um relato para mim. Perguntei para minha mãe sobre relatos e ela disse que não tinha nada muito pessoal, mas contou algo que aconteceu com duas colegas do curso dela. Pelo relato passado pela minha mãe, essas duas colegas viviam em uma região mais ou menos no interior da minha cidade, com casas em propriedades mais ou menos longe uma da outra. Ela disse que uma vez elas tiveram que fazer um percurso de bicicleta à noite, e no escuro, pois não haviam postes nessa estrada. Nesse percurso, elas sentiram como se tivesse alguma coisa correndo ou seguindo elas, quase como um animal. Meu Deus do céu! Gente, eu não sei andar de bicicleta. Já começa a minha incompetência aí. Mas, cara, imagina andar de bicicleta com alguma coisa atrás de você. Porque a bicicleta não te permite virar totalmente assim pra ver, né? Ou permite? Deixa eu simular eu estando numa bicicleta aqui. É, dá sim, dá sim. Mas no escuro, pesou. Depois, ela disse que nessa mesma cidade tinha um morador que todo mundo dizia ser estranho. Algo que não sabiam dizer ao certo o que era. Parece que ele não tinha família e morava em um galpão numa propriedade de outro morador que criava animais. Sendo um tipo de faz-tudo do lugar, o dono da propriedade lidava frequentemente com ataques aos seus animais, por um tipo de criatura que, pelos relatos, era similar a um lobo ou outro canídeo. Então, em uma noite, o dono tentou montar guarda para evitar mais ataques. E quando o tal ser apareceu perto do local dos animais, ele conseguiu acertar um tiro nele. Slay! O afugentando do lugar. Após isso, no dia seguinte, o morador do galpão não apareceu como era de costume, e quando foram procurar por ele, aparentemente ele estaria com uma marca de tiro no mesmo lugar que a criatura foi atacada. Será que poderia ser um caso real de lobisomem ou talvez uma coincidência ou algo do tipo? Cara, eu sempre quis ouvir um relato de lobisomem. Porque assim, sempre que eu pesquiso assim, lendas regionais de cada estado, a única que tem no sul, né, no meu estado, Paraná, é de lobisomem. Daí eu fiquei tipo, caralho, a gente é muito básico, que saco. Mas assim, nunca ouvi relato de lobisomem, mas achei muito legal. Será que era ele mesmo? Se eu fosse um lobisomem, me parece a melhor situação possível. Tipo, como os bichos ali, não incomodo ninguém, não vou pra cidade, ninguém me vê. Já é. Ele só foi meio burrinho de ter o cara falado: "Ei, ô seu Zé, hoje eu vou ver os bichos aí à noite, viu?" Daí ele. Daí morreu. Faltou planejamento. Tem mais uma história dessa mesma pessoa que diz: quando eu falei com meu pai, ele disse não ter passado por muitas experiências estranhas, mas reforçou o sentimento estranho que ele tem sobre a minha casa. Minha mãe comentou sobre isso e disse que uma vez ouviu sons estranhos vindo de um lustre na sala e pensou: se tem algo nesse lugar, um pedaço do lustre vai cair. E quando ela pensou isso, realmente o pedaço de cristal do lustre caiu. Caralho! A minha avó faz muito isso. Ela faz muito palavras têm poder também. Essa sala fica em frente à porta do elevador. Minha casa tem um elevador velho, que eu nunca vi funcionando, pois o antigo dono que construiu a casa não conseguia usar escada. Disse que ele morreu nessa casa. Meu Deus! E talvez seja um dos motivos dela ter uma energia diferente. Meu Deus! Gente, que história de terror é essa? Mandaram uma foto do elevador. Usamos ele de armário para tralhas aleatórias. Mas realmente ele tem um ar diferente em relação ao resto da casa. Bizarro. Cara, tô vendo as fotos aqui. Cacete. É meio creepy. Nossa, deveria ser um cara muito rico para poder instalar um elevador na própria casa. Asmei. Gente. Eu sempre fico pensando isso. Sempre fico pensando. Será que alguém morreu no meu apartamento? Porque eu moro num prédio que tem muitos idosos. Então, desde que eu tô morando aqui, que já faz mais de 10 anos, já morreu muita gente.
Então no prédio eu sei que tem. Mas aqui no apartamento eu acho que não. Ai, ai. Não, e tem... Vou contar uma coisa. Tem um urutau que vem aqui na minha rua recorrentemente. Tipo assim, ele vem um ano, daí passa uns 2, 3 anos, vem outro, daí passa um tempinho, vem outro. Mas tem épocas que ele tá muito frequente, tipo, vindo todo dia, tá ligado? E daí de noite tem aquele canto do urutau, ou Mãe da Lua, que é aquele... sabe? E sempre que ele canta, alguém morre. Eu juro, juradinho. Isso aqui é juradinho? Não, é assim, né? Juradinho. Porque, cara, já aconteceu tipo umas 3 vezes. E esses dias morreu um parente de uma mulher que mora aqui. E daí ela ligou aqui em casa, pelo interfone, e falou assim: pergunta pra sua mãe se ela ouviu aquela coruja gritando. Eu quis muito mandar um actually pra ela. Na verdade não é uma coruja, eu queria muito fazer isso. Mas eu não fiz, né? Porque, coitada, é uma senhora, tá ligado? Daí eu falei assim, minha mãe não tá aqui, mas quando ela voltar eu pergunto. Daí a Mona ficou me contando sobre o tio dela que bateu as botas F. E só que o tio dela não mora aqui. Eu não sei se isso funciona desse jeito. Acho que não. Tipo, o Urutau falou, caralho, tem uma vibe pesada aqui, alguém vai morrer, hein, galera. Só que antes dele avisar, ele... Mas não é aqui não. Daí ele avisou mesmo assim. Eu não entendi. Mas, nossa... Cacete. Elevador é um bagulho meio assustador, né? Vocês têm medo de elevador? Ai... Não vou falar porque atrai, mas... Eu gostaria de ficar preso num elevador uma vez só pra ver qual é a brisa. Mas espero que não aconteça. Tipo, eu não uso muito elevador no meu prédio, mas depende também. Tem vezes que eu não preciso usar e eu uso só de... E tem vezes que eu precisava usar e eu decido subir de escada. Então é meio aleatório pra mim. Mas elevador é meio foda. Já ficou um monte de gente presa aqui nesse elevador. Porque esse prédio ele é meio baixa manutenção. Enfim, vamos pra outra história, uma história um pouquinho mais longa, de outra pessoa que já me mandou história antes. Eu tô meio ansioso. Caralho, é meio longuinha, tá? Oi, Calbas, eu vi o vídeo novo do Causos do Rancho e resolvi contar outro, mas dessa vez é da minha mãe. Olha, são todos causos de mãe hoje, asmei. Resolvi mandar aqui pra não spoiler lá no grupo. Tudo, ótima decisão. A Senhora do Cemitério. Há alguns anos atrás, minha mãe contou uma história pra mim e agora contarei pra vocês. Estávamos jantando e conversando sobre a casa da minha falecida avó, F pra sua avó, que tinha ocorrido casos sobrenaturais e até hoje ocorre, quando minha mãe resolveu contar um caso que a marcou profundamente. Por volta dos seus 6, 7 anos... 6, 7 anos? Minha mãe morava à frente ou do lado de um cemitério. De vez em quando ela passava o dia lá, apenas vendo o nome dos túmulos, colhendo frutas das árvores e sentando-se embaixo para comer e observar. Cara, eu amo dar rolê em cemitério. Mas daí eu descobri que é meio paia, porque você pode voltar carregado para casa, sei lá. Daí eu já fiquei meio... Ih. E também eu amava cemitério, até que um dia eu acho que foi começo desse ano, o ano passado, que eu fui no meu primeiro velório e eu fiquei passated. Nossa, eu não imaginava que um velório era tão triste assim, tá ligado? Mas eu tenho muita... Eu tenho um negócio que eu preciso viver a experiência pra entender ela direito, sabe? Acho que muita gente tem isso, não é uma coisa neurodivergente especificamente, eu acho. Tinha uma senhora que morava em uma cabana de madeira que ficava quase dentro do cemitério. Às vezes minha mãe levava frutas para ela e fazia companhia. Minha avó odiava quando minha mãe ia lá. E odiava mais ainda saber que ela estava conversando com a senhora do cemitério. Chegou em um ponto que ela teve que trancar minha mãe dentro de casa. Minha mãe passou mais de uma semana apenas olhando pela janela, triste de não poder sair. Depois que a minha avó deixou, ela disse: "Vá brincar com seus irmãos, mas se eu souber que você foi para aquele lugar, você vai apanhar." E minha mãe desobedeceu. Pode, tem que obedecer os pais. Depois de brincar com meus irmãos e roubar algumas frutas de algum lugar,
Ela foi visitar a senhora trazendo mangas. Ela sempre ficava dentro da casa de madeira, mas dessa vez estava do lado de fora, vagando pelo cemitério. Minha mãe estendeu a sacola de frutas para ela e ela disse: "Não, menina, fique com elas. Não vou precisar disso mais não. Você realmente é uma menina de bom coração, fique com elas." E antes de ir, ela disse: "Um dia eu vou levar você comigo e vamos ficar juntas." Cacete de agulha, meu Deus, véi! Não leva ela não, senhora! Minha mãe estranhou, mas assim que minha avó gritou o nome dela, ela correu para casa. Minha avó puxou o cabelo dela e gritou: "O que foi que eu disse para você?" E aí minha mãe chorou e falou que foi lá só para entregar uma sacola de manga para a senhora. Então minha mãe disse: "Aquela mulher morreu na quarta passada." E minha mãe sentiu a espinha gelando. Quando anoiteceu, ela não conseguiu dormir. Estava com muito medo da senhora do cemitério levá-la embora. Com razão, né? Ainda mais que ela tinha 6, 7 anos. Em algum momento, ela adormeceu, mas acordou no meio da noite sentindo alguém pressionando a ponta da rede para baixo, como se alguém estivesse se segurando ali. Ela respirou fundo e foi ver quem era. Mas não tinha ninguém lá. Então ela resolveu acordar meus irmãos e pedir para trocar de rede, e eles trocaram. Na manhã seguinte, o irmão dela disse que teve um pesadelo horrível e que sentiu que alguém estava com a mão apoiada na rede. Ele ficou com medo também. Quando anoiteceu, minha mãe pediu de novo para ele, mas ele disse que não queria trocar. E ela tinha que superar esse medo de criança e dormir logo. Ela dormia e acordava, e sempre sentia que aquela senhora estava ali atrás dela, observando. Ela resolveu dormir na cama dos pais, bem na ponta, quase caindo. A luz da vela ao lado da cama fez com que o medo dela cessasse. Ela dormiu, mas acordou de novo. Foi quando ela viu o rosto da senhora sentada na cama ao lado dela. Ela gritou muito alto, alto o suficiente para todo mundo da casa acordar. Meus avós iam castigá-la quando ela gritou que viu a senhora do cemitério e que ela estava com muito medo. Aí minha avó fez aquela tática milenar dos olhos ungidos com reza e um colar de crucifixo com o símbolo da Nossa Senhora. Depois disso, minha mãe não dormiu mais sozinha. Meu Deus, coitada! Dona Mãe! Melhoras, Dona Mãe! Nossa, melhoras, melhoras. Nossa, mas ela tinha 6, 7 anos, já deve ter muitos, sem querer chamar sua mãe de velha, mas... Cara, que foda! Eu amei. Eu amo história do cemitério. Nossa, mas por que tipo, tá, entendi. Ela queria levar a sua mãe pra ela não ficar sozinha. Talvez ela via sua mãe como, tipo, uma filhinha, sei lá. Mas, porra, vai desencarnar a menina, cacete, tá maluca? Com todo respeito. Nossa, tô passado, gente. Não se faz. Não mexe com criança, não. Mas o povo fala mesmo que não é pra ficar visitando cemitério assim como se nada fosse, né? Bom, eu gostei das duas histórias. Esse vídeo talvez seja um pouquinho mais curto do que de costume. Mas continue mandando histórias, viu? Pra eu continuar o quadro. Porque ele é muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau!